Capítulo 303 O dia em que a estrela encontrou o pôr do sol. O que é esse lugar? Parece desagradável. Uh. Os alunos do primeiro ano que entraram no portão olharam em volta com expressões descontentes. Vai! Dentro do gigantesco portão que abrangia toda a academia, um ruído branco desconhecido e uma fumaça nebulosa enchiam o ar. Iaa! Os alunos do primeiro ano hesitaram em avançar em um ambiente tão sombrio. Ruby, que estava na vanguarda, abaixou a espada que segurava com todas as suas forças. Cugogogogo. A densa névoa que bloqueava o caminho se partiu ao meio quando a espada de Ruby atacou, revelando gradualmente o caminho à frente. Incrível! Como esperado do herói. Alguns alunos que viram o feito de poder ficaram surpresos e elogiaram Ruby com expressões atônitas. Suspiro. No entanto, em vez de responder aos elogios como de costume, Ruby apenas respirou fundo e olhou para a frente. Que dor! A maldição da vulnerabilidade o fez com que ela ficasse sem fôlego só de usar essa pequena força. Combinado com a maldição da honestidade, Ruby se tornou a versão mais honesta de si mesma ao longo de sua vida. Portanto, se ela abrisse a boca e respondesse a eles agora, ela sem dúvida diria: "E não é ridículo que vocês tenham balbuciado essas palavras casualmente, sem nem saber que estão realmente caminhando para o inferno?" Além disso, embora fosse da raça demoníaca e tivesse uma vida consideravelmente longa, Ruby sabia muito bem que as coisas poderiam gradualmente se tornar mais perigosas nos dias em que ela tivesse penalidades. Foi por isso que ela manteve a boca fechada e adotou uma estratégia de falar apenas quando necessário. Então, para onde estamos indo? Ah, Senhora Olivia. Olivia se aproximou de Ruby, que estava suando muito depois de balançar a espada. Com óculos pretos e um rabo de cavalo característico, Olivia era proficiente em lidar com papelada, a ponto de Ruby tê-la escolhido como sua assistente. Vamos destruir o núcleo 1 deste portão. O núcleo? Sim, temos que destruí-lo para resolver esta situação. Depois que Ruby falou com um sorriso, Olivia inclinou a cabeça e fez outra pergunta. Mas como você sabe disso, herói? Na verdade, eu já vi essa situação em um sonho antes. Hein? Olivia ainda parecia intrigada com a resposta séria de Ruby. Poderia ser, e foi uma revelação divina do Deus Sol. Quando ela perguntou novamente, Ruby simplesmente sorriu sem dizer uma palavra. Bom, eu não menti. O que ela disse era inteiramente verdade. Ruby não podia mentir por causa da maldição da honestidade. Entretanto, não foi uma revelação divina do Deus Sol. Ruby, que murmurava em sua mente, sorriu calmamente e olhou para os alunos que a seguiam. Na verdade, foi o Deus Demônio quem sussurrou para mim no sonho. Mas o que ela disse sobre destruir o núcleo para resolver a situação também era inteiramente verdade. Agora, devo escolher gradualmente aqueles que são úteis. No entanto, sua intenção não era fazer o bem como heroína. Vou deixar apenas aqueles que se adequam ao meu gosto. Esta é uma boa oportunidade para se livrar do lixo. Veio de cálculos meticulosos decorrentes de pura malícia. Senhora Eurelia. Você está bem? Não se preocupe comigo. Vamos ver, Eurelia, e aquela criança ficará comigo quando sua facção desaparecer. Seria um desperdício matá-la. Assim, a seleção implacável de Ruby começou dentro do grupo de estudantes que avançava dentro do portão. Suspiro. Lênia, você está bem? Para as irmãs Horizon, e vamos ficar apenas com a mais velha. A mais nova, sem dúvida, tem potencial, mas está muito longe de liberar sua luz. Depois de decidir discretamente o destino das irmãs, ela encorajou a todos com uma expressão séria e então continuou sua seleção. Lecane Luna Silvermon é interessante, mas não é realmente do meu gosto. Olivia, claro, fica, e também. Somente depois de processar a seleção de 2/3 dos alunos em sua mente, Ruby exibiu um sorriso satisfeito. Ah! Olhe ali! E o núcleo do portão começou a aparecer na frente deles. Olha isso! Eu tinha razão, não tinha?
Aproveitando os acontecimentos, Ruby abriu a boca e apontou para o núcleo, que brilhava preto ao longe. Todos, mirem no núcleo. Os olhos dos alunos brilharam quando eles levantaram suas armas e começaram a lançar círculos mágicos. Ao contar até 3, todos juntos, atinjam o núcleo. Todos nós precisamos combinar nossos pontos fortes. Depois de encorajá-los, Ruby levantou ligeiramente os cantos da boca e começou a contar. 1. Os estudantes segurando armas frias, como espadas e lanças, começaram lentamente a reunir sua aura de espada. 2. Os olhos dos alunos lançando feitiços se aguçaram. THR. Ruby sorriu brilhantemente quando estava prestes a terminar a contagem regressiva. Ela imaginou os eventos que se desenrolariam com uma expressão feliz. Penugem. De repente, alguém apareceu na frente deles. Oh, o que é isso? Oh, meu Deus! Quando Ruby parou de contar devido à aparição abrupta, os alunos atrás dela recuaram perplexos. Suspirar. Depois de um breve momento, Ruby, que ficou de pé e olhou para a frente, soltou um breve suspiro. Você finalmente veio. Quem bloqueou o caminho deles foi ninguém menos que Frei. Surpreendentemente, ele não estava sozinho. Eu seguirei sua ordem. Com olhos sem vida, Alice girou bruscamente sua adaga, ficando perto de Frei e olhando para os novos alunos. Crepitar. Uma luz fraca emergiu do padrão uma maldição da subordinação gravado em seu ombro. O que você está fazendo agora? Quando Ruby viu aquela visão e fechou os olhos com força, Eurelia, que estava ao lado dela, perguntou a Frei com indiferença. Não temos tempo, então vou ser breve. Frei silenciosamente sacou uma espada da cintura enquanto respondia com firmeza. Esta será uma sessão de treinamento prático. Frei apontou a espada para os estudantes e declarou em voz baixa. Se você quer quebrar o núcleo, me derrote. Que tipo de conversa maluca é essa? Será que toda essa situação é de Frei? Então, os alunos começaram a murmurar. Minha leal subordinada, Alice, ajudará neste treinamento. Quando Frei acrescentou isso, todos os olhos se voltaram para ela. Não é ela quem está concorrendo à presidência do Conselho Estudantil dessa vez. Ah, você está certo. Ouvi dizer que ela desapareceu. Ruby franziu a testa diante da conversa dos alunos. Então ela olhou para Frei com uma expressão fria. Argue. Sentindo o brilho de Ruby, o rosto de Frei ficou pálido. Bem, então. No entanto, ele logo balançou a cabeça para recuperar os sentidos e disse com um sorriso forçado e gentil. De agora em diante, use todos os meios para escapar daqui. Por alguma razão, a aparência de Frei parece ameaçadora e precária ao mesmo tempo para os alunos. Então, os alunos que inicialmente olharam para ele, querendo matá-lo, gradualmente começaram a inclinar a cabeça. Cugugugu. Porém, logo, vibrações ecoaram dentro do portão. Se você não quer morrer, apresse-se. Frei declarou mais uma vez quando o espaço rachou nos portões. Com isso, os alunos começaram a se movimentar lentamente. Uau! Oi oi! Ao mesmo tempo, Alice, que estava sob o comando de Frei em estado hipnótico, começou a correr em direção aos alunos com uma adaga. Precisamos subjugar. Não. Ela é uma especialista formidável. Se a confrontarmos de forma imprudente, nossas vidas estarão em perigo. Alguns estudantes levantaram armas para interceptar Alice, mas a irmã mais velha de Lênia começou a falar com urgência. Então, e se todos correrem para confrontá-la? Se agirmos de forma imprudente, ela e todos nós poderemos ficar gravemente feridos. Provocar alguém suspeito de ser controlado por Frei pode causar grandes problemas. Além disso, mesmo que a subjuguemos, existe a possibilidade de o próprio Frei intervir. À medida que se retiravam lentamente enquanto discutiam, a conclusão a que chegaram os alunos foi: não há outra opção então. Vamos sair por enquanto. Traga reforços. Se trouxermos todos os professores, nem Frei poderá fazer nada. Foi a 36ª estratégia 1. SSK.
No entanto, nem todos os alunos concordaram. Esta é uma oportunidade. Lênia estava no final do grupo, escapando do espaço em ruínas. Enquanto Eurelia estava na frente, silenciosamente separada do grupo. Nós temos que ir. E um momento depois. Até eu tenho que ajudar. Até eu tenho que. Uma garota de rosto pálido também deixou o grupo silenciosamente. Zzz. Enquanto observava os alunos se afastando cada vez mais, perseguidos por Alice, finalmente embainhei a espada que estava mirando nos alunos. Ufa! Senti que minhas pernas iriam ceder. Para não mostrar fraqueza àquelas crianças, gastei muita energia mental. Agora, eu só queria descansar. Moir. Mas eu ainda não conseguia descansar. A situação ainda não tinha acabado. Embora Alice se revelasse minha subordinada em uma situação tão dramática tenha causado um golpe tremendo em suas chances de se tornar presidente do conselho estudantil, a ameaça do portão ainda permanecia. Se eu não conseguisse minimizar o dano que esse portão traria, a missão principal e todo o resto não teriam sentido. Ufa! Com isso em mente, levantei minha espada, olhei para o núcleo brilhante e mastiguei meus lábios. Estou com medo. Antes que a segunda onda chegue, tenho que quebrar esse núcleo. Só então eu poderia desviar completamente os danos do portão. Não devo aceitar a ajuda de ninguém. Não cometi tal ato com as heroínas principais por isso? Esta será uma prática para a quarta provação. É isso que eu deveria fazer. Normalmente, eu teria balançado a espada sem hesitar, mas, por algum motivo, não consegui fazê-lo naquele momento. O núcleo do portão vibrava como se zombasse de mim. Eu tinha que atacar agora. Se eu demorasse um pouco, não conseguiria salvar aqueles alunos presos na armadilha de Ruby. Também teria dificultado preparar as heroínas principais para a quarta provação e executar o plano de mergulhar minha lâmina em Ruby. De qualquer forma, eu tinha que fazer isso. Fechei os olhos com força e balancei com força meu braço trêmulo que tremia de medo. Vi. No entanto, a espada escorregou da minha mão sem muita luta e voou para longe. Talvez fosse porque minhas mãos estavam muito suadas. Ou talvez eu tivesse perdido muita força. Minha respiração gradualmente ficou difícil. Se eu continuasse assim, não conseguiria salvar todo mundo. Isso não deve acontecer. Por favor. SRRK. Antes que fosse tarde demais, agarrei urgentemente o núcleo com a mão esquerda. Coloquei força no meu braço esquerdo, que ficou escuro como breu. Eu infundi mana no circuito de mana em todo o meu corpo. Farfalhar. Observando o núcleo do portão, que começou a esquentar devido à mana estelar, de repente comecei a vasculhar meu bolso silenciosamente. Pouco depois, peguei um lenço adornado com desenhos de animais do bolso e limpei suavemente o rosto, tudo isso enquanto fechava os olhos. Apenas aguente um pouco mais. Só mais um pouquinho. Experimentando a pura alegria que senti quando recebi o lenço de presente pela primeira vez e o calor dos animais desenhados nele, preparei-me para a penalidade de rescisão antecipada do portão. Porém, naquele momento. Passo. De repente, pude ouvir passos se aproximando na minha frente. Quem? Queria perguntar quem era, mas só saiu uma voz tímida. Parecia que minha força mental, que já havia reduzido para 0,1, havia atingido novamente seu limite. Ao tentar distinguir a pessoa à minha frente com tais pensamentos, fiquei surpreso e meus olhos se arregalaram ao ouvir um som chegando aos meus ouvidos. Herói. Rosvin, com sua aparência miserável, estava parada na minha frente. Já está começando, hein? Parecia que a penalidade por rescisão antecipada havia começado. SSK. Parecia que funcionava, e o meu braço parecia bem. Isso foi um alívio. Não parecia ser uma penalidade por dor física. Mas, de repente, inúmeras dores, tristezas, frustrações e desesperos surgiram por todo o meu corpo.
Parecia que a direção do pênalti começou a tomar forma. Agora, o que essa ilusão tinha para mim? Ia me esfaquear? Condenar-me? Me estrangular? Estou com medo. Com tanto medo que isso pode me deixar louco. Meus pensamentos eram caóticos. Meu corpo não conseguia se mover. Meu coração começou a bater forte. Eu não conseguia respirar. Completamente envoltas em pânico, as palavras trêmulas que escaparam dos meus lábios foram: estou com medo. Foi algo que eu disse aterrorizado. Salve-me. Depois disso, tudo ficou em branco. Um medo indescritível apareceu nos olhos de Frei enquanto ele tremia e caía em um estado de hiperventilação, seu braço esquerdo quebrado pendurado mole ao seu lado. Salve-me. Ao lado do braço quebrado estava o núcleo quebrado do portão, quebrado por Frei. Sua espada ressoou silenciosamente com as vibrações no chão. Por favor. Nessa situação, Frei segurou um lenço no rosto como se fosse um respirador. Ao ver Rosvin, Frei começou a tremer e recuou lentamente. E a verdadeira Rosvin assistiu àquela cena com o rosto pálido. Sinto muito. Foi o dia em que a estrela e o pôr do sol, que sempre divergiram, se encontraram novamente para o primeiro Gênesis Forsaken. Capítulo 304 – Poção do pôr do sol. Frei. Frei tremia enquanto olhava para ela com uma expressão aterrorizada. Seu braço esquerdo quebrado balançava desajeitadamente e, mesmo à primeira vista, parecia extremamente sério. Eu odeio você. Rosvin, incapaz de ficar parado diante da visão grotesca, tentou se aproximar dele. No entanto, Frei recuou de sua posição sentada com uma expressão pálida e assustada. Não se aproxime. Seus olhos estavam cheios de um caos inimaginável. A estabilidade mental que ele manteve brevemente com a ajuda de Lulu se despedaçou no momento em que Frei conheceu Rosvin. Por favor, e não venha. Pingar. À medida que Frei se movia para trás, o pus começou a escorrer de seu braço esquerdo. Por favor. Sangue também escorria de seus lábios mordidos. Claro, o dano não foi apenas por ele morder os lábios, foi também porque ele quebrou à força o núcleo do portão. Como Ruby disse, o núcleo do portão só poderia ser destruído se todos os alunos do primeiro ano o atacassem juntos. Frei se esforçou ao máximo e destruiu o núcleo sozinho. Ele fez isso apenas para suportar a pena de rescisão antecipada e impedir que os alunos recebessem a punição. Herói. À medida que a quantidade de sangue que saía de sua boca aumentava, Rosvin deu mais um passo à frente e o chamou, mas Frei cobriu os ouvidos e abaixou a cabeça. Não me chame de herói agora, qual a utilidade? Foi o que ele disse. Se eu ouvisse essas coisas de você agora. As próximas palavras dele foram silenciosamente deixadas pairando no ar. Você não me odeia, Rosvin? Frei ficou em silêncio por um momento, depois cerrou o punho e sussurrou. Por favor, me diga. Se você não gosta de mim, diga que não, e se gosta, diga que gosta. Isso é. Por que você continuou me dando esperança? Antes que Rosvin pudesse responder, Frei interrompeu suas palavras. Eu queria ser amigo de você. Frei levantou a cabeça e começou a falar em voz baixa. Desde a primeira vez que te conheci, que estava com uma doença terminal. Ao ouvir essas palavras, Rosvin não conseguiu responder e simplesmente fechou a boca. Eu sabia muito bem o quão assustador era estar em estado terminal. Eu queria ajudar você a se libertar dessas algemas. E depois disso, eu queria te dar presentes, comer lanches juntos e brincar juntos. Você é o único. Não havia mais ninguém além de você. Ele estava quase divagando sozinho, mas Rosvin sabia o significado por trás dessas palavras. Ela foi a única que Frei poupou de quaisquer mais ações no ciclo anterior. Frei realmente queria se tornar amigo de alguém como ela. É mesmo agora. Eu quero te abraçar. Mas agora.
Estou com medo de você. Frei olhou para Rosvin com medo nos olhos antes de começar a falar novamente. Tenho medo do que fazer se você rejeitar flores novamente desta vez. Cada vez que você pisoteia as flores, parece que meu coração está partido. Você sorriu na minha frente, mas quando eu saí, você olhou para mim com tanta frieza que foi assustador, quase enlouquecedor. Não quero mais ser seu amigo. Ver você é muito assustador. Então, por favor, vá embora. Embora Rosvin quisesse dizer algo a ele, ela não conseguia abrir a boca. Ela não tinha nada a dizer, mesmo tendo 10 bocas. Isso porque ela sabia muito bem que foi ela quem pisoteou os sentimentos dele até o fim, tanto no ciclo anterior quanto neste. E Rosvin entendeu muito bem que seria descarado da parte dela pedir perdão ou mesmo falar com ele. Ao longo de inúmeros ciclos anteriores, ela finalmente conseguiu descobrir esse segredo antes que tudo chegasse ao fim. Então, o que te trouxe aqui desta vez? Perdão. Mas quando Frei olhou diretamente em seus olhos e perguntou, ela só conseguiu inclinar a cabeça e abrir a boca. Não se faça de bobo. Eu sei que você é uma ilusão. Frei respondeu com um olhar ardente. Não há como Rosvin se referir a mim como o herói. Isso é. Eu. Apresse-se. Comece a penalidade. Vamos lá. Assim que Frei disse isso, ele imediatamente fechou os olhos com força. Argue. Ele tremia como se tivesse encontrado um fantasma, como uma criança. Na verdade, ajudante desperto. Rosvin queria gritar com Frei. Que ela havia recebido suas flores e se tornado sua ajudante. Que ela agora sabia tudo sobre ele. E que ela queria ajudá-lo no futuro. Ajuda, No entanto, ela não conseguiu dizer tais palavras. Ela não era mais uma ajudante. Zunido. Mesmo naquele momento, diante dela, a função de gravação do sistema de ajuda estava ocupada registrando eventos e verdades importantes do mundo. Uva. E naquela tela, havia uma garota bonita que corajosamente atravessou uma montanha nevada cheia de neve. Kooi. Parado na frente dela estava ninguém menos que o dragão de gelo. O senhor da montanha nevada no continente ocidental, que compartilhava o mesmo nome do apelido que Frei deu à sua fruta favorita, estava lutando ferozmente contra Glari. Assistindo aquela cena, Rosvin não conseguiu dizer que era uma ajudante. Apenas me deu os pontos obedientemente. Kooi. Como ela conseguia ver o verdadeiro ajudante bem na sua frente, era algo que ela não podia negar, mesmo que quisesse. Argue. Portanto, Rosvin apenas manteve seu silêncio. Uva-aua. De repente, as coisas começaram a acontecer. Herói. Frei, que estava caído no chão, começou a convulsionar. Eu não quero e não pode ser. Até agora, Frei havia erroneamente pensado que o Rosvin à sua frente era uma ilusão causada pelo pênalti, mas o verdadeiro pênalti tinha apenas começado. Não. A energia sinistra do núcleo quebrado que penetrava em seu braço quebrado repetiu o evento mais terrível da vida de Frei nos últimos meses. De jeito nenhum. Foi um incidente de alguns meses atrás, durante a cerimônia de inauguração do herói, quando Ruby quase o estuprou. Não, eu não quero. Enquanto os gritos trêmulos de Frei ecoavam, Rosvin se aproximou dele freneticamente. Zunido. No entanto, uma barreira transparente a bloqueou sem falta. A energia sinistra do núcleo quebrado que penetrava em seu braço quebrado repetiu o evento mais terrível da vida de Frei nos últimos meses. De jeito nenhum. Foi um incidente de alguns meses atrás, durante a cerimônia de inauguração do herói, quando Ruby quase o estuprou. Não, eu não quero. Enquanto os gritos trêmulos de Frei ecoavam, Rosvin se aproximou dele freneticamente. Zunido. No entanto, uma barreira transparente a bloqueou sem falta. A barreira defensiva foi criada entre Rosvin e Frei para evitar conflitos no sistema auxiliar. Era tão resistente que Rosvin não conseguia quebrá-lo, não importa o quanto tentasse. Bang. Por favor, deixe-me entrar.
Apesar de saber disso, Rosvin ainda batia freneticamente na barreira e gritava. Eu estava errado. Eu sei que estava errado, então, por favor. Só desta vez. Dizendo isso, ela tirou um pequeno frasco do bolso. Era a poção de cura restante que ela comprou quando obteve o sistema. Eu tenho que dar isso a ele. Se eu der isso a ele, ele poderá ser curado. Por favor. Por favor, só desta vez. Bang, 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 bang. Eu cometi um erro. Eu quero fazer as pazes. Quero retribuir o favor. Por favor, só uma vez. Só uma vez, por favor. Mesmo assim, ela continuou sacudindo o frasco e murmurando na frente da barreira resistente. Só uma vez. Apenas uma vez. No entanto, a barreira permaneceu inflexível. Egeu, Egu. N não. Ah. Ah. A respiração de Frei estava irregular. Seu rosto começou a ficar vermelho enquanto ele procurava ar. Eu. Pare. Por favor, pare. Mesmo naquela época, Frei estava quase à beira do colapso. Agora, com sua força mental no seu pior momento, era assustador imaginar o que aconteceria, mesmo que fosse apenas uma ilusão. Rolando. Detone isso. Se você aceitar isso, tudo ficará bem. Desesperadamente, Rosvin sentou-se no chão e arranhou a barreira invisível antes de rolar o frasco em direção a Frei, esperando que ele ainda estivesse lúcido o suficiente para entendê-la. Plop. No entanto, devido à surra de Frei, o frasco acabou rolando de volta para ela. Enviar o frasco de volta para Frei em sua condição atual pode correr o risco de quebrá-lo. Então, Rosvin finalmente desistiu e apenas olhou fixamente para ele. Bang, bang, bang. Mas então, Rosvin começou a bater a cabeça contra a parede sem dizer uma palavra. Ruby. Assim como ela testemunhou antes, a luta de Frei diminuiu gradualmente com os braços amarrados. E ele. Então, com uma breve expiração, Frei estremeceu levemente. E ele. Ele inadvertidamente formou um sorriso tolo. Ruby e mulher miserável. Eu vou te matar e te matar, vadia. Os olhos de Rosvin estavam grudados na cena enquanto ela observava se desenrolar. Eu vou te matar e definitivamente vou te matar. A já palpável raiva cega que ela sentia por Ruby se intensificou ainda mais. Eu definitivamente vou te matar e definitivamente. Rosvin não podia mais ajudar Frei. Ela se sentia um fardo simplesmente por estar ao lado dele. Mesmo em uma situação como essa, ela só poderia ser uma espectadora. A sensação de vergonha e autoaversão que ela sentia em tal situação começou a mudar para Ruby. Seu mecanismo de defesa arraigado, desenvolvido desde tenra idade, estava mais uma vez em ação. Definitivamente. Vou me vingar. Rosvin murmurou enquanto rasgava o próprio cabelo, sem prestar atenção ao sangue escorrendo de seu punho e testa. Farfalhar. Ela mudou o olhar quando ouviu algo atrás dela. Então, ela caiu em silêncio. Uma figura humana piscou levemente e pôde ser vista em um espaço distorcido um pouco mais distante. SSK. Rosvin olhou para aquele espaço sem expressão por um momento e então lentamente começou a se dirigir a ele. Kiaak. Enquanto Rosvin empurrava sem cerimônia a cabeça para o espaço distorcido, Lênia, que estava escondida lá dentro, se assustou e soltou um grito de surpresa enquanto Aurelia a encarava secamente. Rosvin ficou em silêncio e apertou o frasco em sua mão. Ei! Ao longe, as risadas de Frei ainda ecoavam. Deixar as coisas como estavam pode levar a consequências imprevisíveis. O olhar cheio de vingança de Rosvin fixou-se no espaço distorcido onde as duas meninas estavam. Ei, diga alguma coisa. Você não disse que é um plano perfeito? Você não disse que dividiríamos o crédito igualmente? Cale a boca. Aurelia falou, interrompendo as incessantes reclamações de Lênia. Independentemente disso, o núcleo foi destruído. Isso foi obra sua?
Resmungando essas palavras, Eurelia ignorou Lênia e examinou o frasco entregue por Rosvin. Se você conseguir fazer Frei consumir tudo isso, compartilharei todas as informações da guilda. Então, o que você vai fazer? Vais dar-lhe de comer ou não? Você é barulhento, praga florestal. Oh, o quê? Depois de responder ao comportamento irritante de Lênia, ela logo se aproximou de Frei, que tremia na frente dela. Ele parece ter enlouquecido por manusear o núcleo de forma inadequada. Não seria melhor matá-lo aqui? Por que se preocupar em levá-lo para fora? Suspiro. Quando Lênia perguntou novamente, ela suspirou e balançou a cabeça. Na verdade, uma praga florestal como você é estúpida. Mas isso... Pai. Ela então murmurou baixinho enquanto ainda ignorava a agitada Lênia atrás dela. Vamos alimentá-lo metade por enquanto. Até lá, podemos ver o que acontece e confirmar os efeitos. Já que a poção parece ter efeito total somente quando totalmente consumida. Eurelia administrou metade da poção na boca de Frei enquanto dizia isso. Chaaya. Como resultado, a energia da poção começou a envolver Frei, que estava em pânico. Então, por que você está tentando levá-lo para fora? Argue. Vamos buscá-lo e seguir-me. Por quê? Por que eu? Depois de observar Frei atentamente, Eurelia respondeu à pergunta indignada de Lênia com uma expressão seca quando a garota inesperadamente teve que buscá-lo. Se você não quer morrer aqui, cale a boca, pegue-o e siga-me. Dito isto, ela começou a andar silenciosamente. Aquela vadia rude. Lênia olhou para Eurelia e cambaleou para a frente. Ainda bem que ele não é tão pesado assim, né? Logo, ela notou algo ligeiramente saindo do bolso de Frei e inclinou a cabeça, confusa. Isto é... Seu olhar caiu sobre o Cloak of Deception, que balançava lentamente devido aos tremores dentro do Genesis Forsaken. Capítulo 305, Escapando do portão é... Tum, tum. Eurelia e Lênia, com Frei nas costas, caminhavam pelo portão que desabava. Calça, calça. Olá, Eurelia. Com Frei nas costas, Lênia lutou para acompanhar a aceleração de Eurelia. Ela franziu a testa e fez-lhe uma pergunta. Por que diabos você está insistindo em tirar Frei daqui? Ela perguntou sem rodeios, mas Eurelia não respondeu, fazendo com que a carranca de Lênia se aprofundasse. Vou deixá-lo aqui se você não me contar. Suspirar. Ao ouvir isso, Eurelia finalmente parou de andar e olhou brevemente para Lênia antes de falar. Não podemos sair deste lugar sem ele. O quê? Há muito tempo descobrimos a estrutura dentro do portão. No momento em que entramos, estávamos praticamente presos lá dentro. Ao ouvir isso, os olhos de Lênia se arregalaram de surpresa. Você não viu a enorme barreira energética se formando quando entramos? Sim. Enquanto Lênia assentia baixinho, Eurelia suspirou e continuou. Li vários relatos sobre esse fenômeno, incluindo relatos de pessoas que entraram por um portão no passado. O que você quer dizer? Você conhece esse fenômeno? Esse fenômeno já está acontecendo no mundo todo, embora o Império o mantenha em segredo. Como você sabe disso se o Império está mantendo isso? Ah! Lênia perguntou com um olhar confuso, mas de repente algo lhe veio à mente e ela falou friamente. Claro, sendo seu pai o mentor do Império, é natural que você saiba. Cale a boca. Eurelia respondeu num tom assustador. Não fale descuidadamente do meu pai. Um silêncio arrepiante caiu entre eles por um momento. De qualquer forma, se destruirmos o núcleo, poderemos impedir o ataque de monstros mais cedo. Mas quem o destruir enfrentará uma penalidade significativa. Penalidade? Sim, as penalidades variam, mas nunca é bom. Eurelia então olhou para Frei, que estava sendo carregado por Lênia. Sua convulsão anterior provavelmente se deveu a isso. Os olhos de Lênia piscaram levemente. A única chance de sair do portão é quando alguém com a autoridade obtida pela destruição do núcleo sai. É por isso que precisamos tirar Frei vivo.
Quando Eurelia explicou tudo isso com seu habitual comportamento calmo, Lênia a questionou novamente. Como você sabe tudo isso com tantos detalhes? Eu te disse, eu li os relatórios. Mas é muito detalhado. Não é como se incidentes de grande escala como este ocorressem com frequência. A essas palavras, Eurelia respondeu com uma expressão irritada. Às vezes, o fim justifica os meios. Vocês não mudaram nada. Lênia olhou para Eurelia com uma expressão fria. Quantas pessoas você sacrificou por isso? Por causa disso, você, eu e todos os outros estamos vivos, não é? Eurelia simplesmente respondeu. Um longo silêncio caiu mais uma vez. Se o que você diz é verdade, qual foi o papel do herói em tudo isso? Lênia olhou para o chão, parecendo um tanto desanimada. E Eurelia respondeu com sua habitual compostura. Especulação sem informação adequada é perigosa. Não tirarei nenhuma conclusão até que tudo esteja claro. TSK. Lênia estalou a língua em frustração. Vamos descansar um pouco. Lênia sugeriu enquanto limpava o suor. Por mais leve que ele seja, ainda é difícil. Este lugar está entrando em colapso em tempo real, precisamos sair o mais rápido possível. Eurelia rejeitou a sugestão e acelerou o ritmo. De qualquer forma, estamos quase na saída. Então. Droga. De repente, um golem negro intermediário emergiu de um espaço distorcido bem na frente deles, fazendo com que Eurelia amaldiçoasse baixinho. É por isso que eu queria sair rápido. Oh, que é essa coisa? É um golem negro. Ele mora dentro do portão. Lutar neste estado é difícil, devemos escapar. Por fim, ela expôs sua contramedida em um tom calmo, mas muito urgente. Bum. Kiaak. A expressão composta de Eurelia começou a rachar quando outro golem apareceu logo atrás deles. O que fazemos? Eles parecem muito fortes. Zing. Lênia começou a suar frio e mergulhou para o lado enquanto o golem negro disparava um laser preto. Zing. Mais uma vez, uma saraivada de lasers foi lançada em sua direção. ZZZZNG. Ela conjurou um escudo às pressas, mas não conseguiu bloquear o ataque avassalador e foi enviada voando em direção a Eurelia. Grito. Eurelia parecia séria, mas ainda assim conseguiu manter a compostura. Ela rapidamente levantou a mão e começou a lançar um feitiço. Uau! Então, os dois golem negros, que estavam virando a cabeça em sua direção, foram firmemente amarrados por uma corda e levantados no ar. Foto. Arg. No entanto, os golems não ficaram parados e começaram a quebrar as cordas com sua imensa força. Ping. Enquanto as cordas que prendiam o golem à sua frente começavam a estalar uma a uma, o suor frio escorria pelo rosto pálido de Eurelia. Svi. Então, o golem atrás dela se libertou completamente e balançou seu braço enorme contra ela. Enquanto Eurelia lutava para manter sua magia, seus olhos começaram a vacilar. Zing. De repente, uma explosão de luz estelar encheu o portão. Crepitar. Cortou o braço do golem como manteiga. Bum. Isso foi patético. Uma voz arrogante emergiu da nuvem de poeira quando o braço do golem atingiu o chão. Eu poderia ter lidado com isso sozinho. Ao ouvir essa voz, a expressão de Eurelia ficou composta mais uma vez e ela respondeu. Conhecendo você, você já deveria ter compreendido minha intenção. Eu já havia previsto tudo isso, então elaborei o plano mais ideal e até colaborei com outras pessoas. Então, Frey emergiu da nuvem de poeira e continuou falando com sua habitual expressão arrogante. Mesmo assim, você ainda falhou. Não posso aceitar isso. Dê-me uma razão convincente. Eurelia virou-se para Frey, cujo braço esquerdo ainda estava tão danificado que alguns de seus ossos estavam se projetando, mas seu pânico anterior havia desaparecido completamente.
Então, Eurelia perguntou a Frei com uma voz estranhamente intensa. É simples. Frei, levantando a espada, desviou o olhar e falou. Seus camaradas não são ferramentas. Balanço. Simultaneamente, o golem que tentava pisotear Lênia, que havia desmaiado ao lado deles, foi cortado ao meio. Espere, e magia de aprimoramento? Você imbuiu magia em sua espada. Como isso é possível? Depois de tremer de medo da morte por um momento, Lênia gritou em choque ao perceber a verdadeira natureza do ataque de Frei. Mas ele a ignorou e, em vez disso, olhou diretamente para Eurelia. Você não estava colaborando. Você apenas usou os alunos e Lênia como ferramentas. Isso está errado? Completamente errado. Como você pode dizer isso com certeza? Se sim, por quê? Eurelia perguntou, olhando friamente para ele, e Frei sorriu. Porque eu sou mais forte que você. Ah! Frei sussurrou baixinho enquanto puxava Eurelia para um abraço, derrubando um golem que estava prestes a atirar um laser nela. Embora haja mais do que isso. Frei, conhecendo o futuro e tendo memorizado o livro da profecia, só conseguiu oferecer um sorriso irônico. Você é estranho. Eu entendo muito isso. Solte-me. Prefiro não. Eurelia franziu a testa levemente para Frei e inclinou a cabeça diante das palavras dele. E se eu atacar você e agredir você agora? Você conseguiria resistir? Frei perguntou, olhando para ela com olhos sinceros. Lixo. Não estou brincando. Estamos sozinhos aqui, sem testemunhas. Eu poderia facilmente encobrir as evidências e dizer que você morreu. Eurelia olhou para ele com desprezo a princípio, depois ficou visivelmente inquieta quando ele estendeu a mão para ela. Svi. Eu poderia colocar o estigma da escravidão aqui agora mesmo. Pare. Que visão de se ver a altiva filha do conde com inúmeros seguidores a seus pés se tornar minha escrava. Frei levantou suavemente suas roupas e acariciou sua parte inferior do abdômen, sussurrando suavemente em seu ouvido. Claro, eu poderia marcar você com algo ainda melhor. Pare com isso. Ela tentou chutar Frei entre as pernas dele, mas quando ele calmamente bloqueou com magia, os olhos de Eurelia começaram a tremer novamente. Você se saiu bem sozinho até agora. É por isso que você se tornou tão descuidado. No entanto, quando uma ameaça extremamente poderosa aparece e te derruba desse jeito, aqueles que você tratou como meras ferramentas virão em seu auxílio? Dizendo isso, Frei pressionou suavemente a parte inferior do abdômen com um sorriso suave. Ou eles se voltarão contra você. Ao terminar seu discurso, Frei começou a reunir mana negra na mão direita. Lágrimas se formaram lentamente nos cantos dos olhos de Eurelia enquanto ela olhava para ele. Pare. Por favor, pare. Naquele momento, uma voz atrás deles o interrompeu. Deixe-a ir. Lênia cambaleou para se levantar, permanecendo firme enquanto os espíritos giravam ao seu redor, e apontou um círculo mágico para Frei. Oh! Eurelia observou a cena com os olhos arregalados, enquanto Frei olhava para os espíritos com interesse. É por isso que os camaradas são importantes, não ferramentas. Ele disse, olhando diretamente para Eurelia. Tome isso como uma lição. Argue. Frei pressionou firmemente sua barriga e a empurrou para longe. Então, vamos. Frei falou, observando as duas garotas atordoadas com uma expressão calma. Precisamos nos apressar e sair. Tosse. De repente, Frei começou a tossir. Svi. Ele pegou um lenço e começou a limpar os cantos da boca. As duas meninas vislumbraram sangue no canto da boca de Frei. Svi. Depois de alguns olhares para eles, Frei silenciosamente colocou o lenço de volta. Passo. Ele se virou e começou a seguir em direção à saída. Ei, você viu isso? Hein? Lênia, que estava olhando fixamente para Frei, começou a falar com Eurelia ao lado dela, mas Eurelia não estava em lugar nenhum. Eu salvei você.
Lênia olhou em volta atordoada por um momento e olhou para Aurelia à sua frente, incrédula. Então ela abaixou a cabeça e seguiu Frei sem dizer uma palavra. A propósito. Ela começou a murmurar baixinho enquanto olhava para as costas de Frei. O que eu acabei de ver? Não importa como eu olhe, era a capa dele, não era? Os olhos de Lênia se estreitaram. Preciso investigar. Murmurando isso, ela começou a andar silenciosamente. Qual é exatamente o relacionamento de Frei com o herói do dinheiro? Passo, passo. Eles estavam se aproximando da saída do portão. Ei, quem vem aí? Outro monstro? Argue. Já estou farto. As vozes das crianças podiam ser ouvidas à distância. Aparentemente, eles não conseguiram escapar do portão e ainda estavam perto da saída. Fiz. Já é difícil lidar com Alice. Ao se aproximarem silenciosamente, ouviram suspiros em meio ao som de armas em choque. Eu sigo as ordens do meu mestre. Como eu havia ordenado, Alice estava envolvida em uma guerra de guerrilha contra as crianças. Embora tenha sido uma batalha em que nenhum dos lados pretendia infligir danos, ficou firmemente gravado na mente dos alunos do primeiro ano que Alice é perigosa. Isso mesmo. Nesta eleição, Alice perderia completamente o apoio da turma do primeiro ano. Foi um pouco dissimulado, mas não pude deixar que o Rei Demônio se beneficiasse disso. Já chega, Alice. Sim, mestre. Ao meu comando silencioso, Alice cessou o ataque e rapidamente veio até mim. Muito bem. Obrigado. Ela se ajoelhou e eu dei um tapinha na cabeça dela. Então, ela cambaleou para trás com uma expressão estranha. Os estudantes, que nos olhavam fixamente, inclinaram a cabeça em suspeita. Eles eram todos elites, então eram muito perspicazes. Eles já haviam notado a antinaturalidade entre mim e ela. Com licença, professor, tenho uma pergunta. Até Lênia, que estava me olhando de lado e dando sinais de que queria perguntar alguma coisa, finalmente não conseguiu se conter e se aproximou de mim com uma pergunta. Não podemos continuar assim. Isso pode atrapalhar o plano. Você viu o que Kania costuma fazer comigo, certo? Tente imitar naturalmente o que você viu e ouviu dela. Rapidamente sussurrei isso para Alice, e sua expressão se tornou profissional, assim como a de Kania. Svi. Então ela fechou os olhos e começou a esfregar a bochecha na minha perna. O quê? Eu disse a ela para imitar Kania, não Lulu. Zip. Para minha surpresa, ela mordeu suavemente o zíper da minha calça e começou a puxá-lo para baixo lentamente. Pare com isso. Eu rapidamente ordenei que ela parasse e dei um passo para trás. E ela lambeu os lábios silenciosamente. Eu tinha esquecido que Alice morava debaixo do meu púlpito há uma semana. Como ela sabia que foi Kania quem a atacou quando seus olhos estavam cobertos o tempo todo? No entanto, parecia que eu tinha conseguido fazer com que as crianças me odiassem, ou pelo menos desconfiassem de mim. Até Lênia, que estava prestes a me perguntar algo, agora olhava para mim com uma expressão fria. Todos, atenção. Enquanto dava um tapinha na cabeça de Alice, que havia se tornado mais afetuosa comigo depois de imitar Kania, comecei a conversar com os alunos. Isso conclui o exercício prático. Prático, minha bunda. Tire-nos daqui. Você está tentando matar todos nós. Depois, surgiram queixas de todos os lados, tendo a sua insatisfação atingido o seu auge. Tudo o que você fez fora e dentro do portão foi registrado. Isso será refletido em sua avaliação e será discutido em nossa próxima lição. Falei calmamente com eles e comecei a me dirigir para a saída do portão. Fiel à minha palavra, Lulu cuidou da gravação lá fora, enquanto Alice, que tinha um dispositivo de gravação mágico escondido nela, cuidou da gravação lá dentro. Fiquei feliz por ter um bom material para torná-los mais fortes. Com isso em mente, eu estava prestes a sair do portão, mas então abri a janela do sistema com uma expressão confusa no rosto. Fiquei curioso sobre a recuperação repentina do meu estado mental.
Status passivo, um doente terminal, lesão fatal, perda do braço esquerdo, maldição da fraqueza mental, Max, pausado. Olhando para a janela do sistema, fiquei ainda mais confuso. A depressão, os pensamentos suicidas e outras doenças mentais causadas pela maldição da fraqueza mental desapareceram. Não só isso, mas a maldição foi pausada. Se não acabou, o que significa o pausado? Enquanto isso, meu corpo transbordava força vital e mana, mas meus ferimentos fatais não foram curados. Parecia que eu estava apenas meio curado. Contração muscular. Intrigado, olhei para trás e vi Aurelia, que estava me observando atentamente. Ela estremeceu quando nossos olhos se encontraram. O que ela fez com meu corpo? Tanto Lênia quanto Aurelia estavam me observando de perto. Será que algum deles poderia ter feito alguma coisa comigo? Pois bem, vamos lá. Perdido em pensamentos, murmurei para mim mesmo e saí do portão. O portão pode fechar-se e desabar ainda mais. Além disso, agarrei o braço de Ruby, que estava silenciosamente fingindo parecer preocupada ao meu lado, para impedi-la de fazer qualquer acrobacia. Depois vou para a saída. Todos, saiam. Frei está indo embora e a barreira está temporariamente neutralizada. Vai fechar em breve, então corra. A voz de Lênia ecoou por trás. Como é que ela descobriu isso? Eu esperava que Aurelia dissesse isso, mas isso foi uma surpresa. Parece que Lênia estava gradualmente mostrando as qualidades de ser um ponto focal amoroso para seus camaradas. Isso me deixou, como professor, um pouco feliz. Eles estão saindo. Sérgio. Quando saí com um sorriso, todos os alunos e professores do lado de fora tinham suas armas e círculos mágicos apontados para mim. Do que se trata tudo isto? Frei, liberte o herói pacificamente. Você achou que conseguiria escapar impune? À medida que as acusações chegavam de todas as direções, Frei parecia confuso e inclinou a cabeça. Se calma, pessoal. Todos estão seguros agora, então vamos nos acalmar. Ruby, que estava segurada por Frei, se libertou e gritou com um olhar de pânico no rosto. Eu sabia que seu plano iria fracassar e já disse a todos de antemão que era você quem estava por trás dele. A voz de Ruby ecoou no ouvido de Frei. O que você achou do meu presente, Frei? Olhares frios de toda a escola e professores estavam voltados para Frei. Argue. Frei começou a suar profusamente. Aia. Ele começou a respirar pesadamente e mostrou sinais de ansiedade. Mexendo em seu precioso lenço, ele começou a contemplar silenciosamente. Se minha força mental não tivesse sido temporariamente restaurada, eu estaria em sérios apuros. Mesmo quando a maldição foi levantada, ele ainda se sentia bastante ansioso. Frei cerrou os dentes. Ele não queria imaginar o que aconteceria se a maldição não tivesse sido levantada. Ele nos salvou. Dizer que Frei estava por trás de tudo isso é. Aurelia e Lênia murmuraram em voz baixa enquanto olhavam para Frei, que tremia sob o olhar frio de toda a escola. O quê? Ruby olhou para Frei com uma expressão um pouco confusa quando as coisas não saíram como ela planejou. Busca repentina, corrupção. Recompensa, tudo. Você aceita, VSN. Uma janela de missão com um brilho preto apareceu diante de Frei. Então esse era seu plano desde o começo, Ruby. Você mirou na minha corrupção em vez de uma quantidade enorme de pontos. Frei olhou para a janela do sistema com uma expressão fria e então estendeu a mão em direção a Ruby. Fiz. De repente, rachaduras começaram a aparecer na janela do sistema de Frei. Craque. Oh, que é isso? Frei recuou confuso diante dessa situação sem precedentes. Zumbindo. Tentáculos e orbes giratórios emergiram das fendas rachadas. Isso é, em um globo ocular. O rosto de Frei ficou pálido ao ver isso. Fracassar. De repente, o sistema de Frei começou a fracassar. Você tem @aceito%. Como a janela do sistema exibia essa mensagem?
A quarta provação. Uma mensagem vermelha brilhante apareceu abaixo. Oh, que é isso? Frei exclamou em pânico. A quarta provação, e isso não deveria acontecer durante o segundo ano. Começando a quarta provação. Apesar dos seus protestos, o sistema continuou impiedosamente a exibir mensagens. 1. Frei, que observava sem expressão, encontrou os olhos do paladino mais jovem que se misturou à multidão de estudantes. Ah! Uma breve exclamação escapou de sua boca. Droga! Seus olhos ficaram escuros, assim como quando ela foi possuída pelo deus demônio. Então, aproveite sua provação. Você! O paladino mais jovem curvou-se respeitosamente e estendeu um braço num gesto. Frei entrou em contato com ela. É tarde demais. O paladino de olhos escuros olhou para Frei com um olhar zombeteiro e tocou a espada em sua cintura. Fiz sós. De repente, suas pupilas dilataram e um som atordoado escapou de seus lábios. Uau! Então, em uma fração de segundo, seus olhos negros começaram a brilhar dourados novamente. Svi. E com isso, ela balançou sua espada. Chiando. Uma aura de espada dourada cortou o sistema, dividindo o globo ocular aberto ao meio antes de fechá-lo. Então, um breve silêncio tomou conta da área. Ocorreu um erro desconhecido. Reinicialização do sistema. Tempo restante até a reinicialização, 0 minutos e 53 segundos. Ufa! Quando a quarta provação, que havia começado tão abruptamente, terminou com sucesso, Frei desmaiou com o rosto pálido. Argue! Ele sentiu tontura devido à perda de sangue do braço esquerdo completamente quebrado. Enquanto isso, o paladino de olhos dourados olhava para ele sem expressão. Este incidente e não é obra de Frei. Ela declarou em voz alta com uma expressão estranha, olhando ao redor para todos. Este fenômeno de erosão e é obra da igreja. Quando ela terminou, um silêncio se espalhou por toda a academia. Que ingratidão! Essas pessoas. Não, eles irritaram o Deus Sol, definitivamente. Ela acrescentou, suando profusamente. Jovem mestre. Frei. Droga. Rapidamente, devemos. Frei observou silenciosamente enquanto a cena se desenrolava diante dele. Em pouco tempo, ele virou a cabeça diante dos murmúrios de Cania, Clana e Irina, todos olhando horrorizados para seu braço esquerdo quebrado. Preciso terminar as meninas ou vacinação. Frei perdeu a consciência após terminar sua declaração. Enquanto isso, nas montanhas nevadas do continente ocidental. Lunar, irmã. Declare isso com mais autoridade. Não adicione comentários estranhos. Selar, o deus exterior deve estar bastante desesperado para fazer um ato tão louco. Deve ser um fardo pesado para eles. Enquanto balançava as pernas sobre a cabeça quebrada do dragão de gelo, Glari olhou para a conversa peculiar diante dela. A janela do sistema apareceu quando ela ativou a função guia de seu sistema auxiliar. O que é isso? Ela inclinou a cabeça com curiosidade, mexendo com seus dedinhos. E depois de um tempo. Olhares, olá. Uma mensagem apareceu na janela do sistema. Uau, incrível! Os olhos de Glari brilharam quando ela viu sua mensagem aparecer na janela do sistema, e ela começou a balançar as pernas animadamente. Lunar? Estelar? Solar? Pontos de interrogação começaram a aparecer sucessivamente na janela do sistema dela. Lunar, como você acessou isso? Estelar, o quê? Solar, saudações, posso perguntar quem você é? Mas, e quem são essas pessoas? À medida que as perguntas surgiam, Glari simplesmente inclinou a cabeça com uma expressão divertida, murmurando o Gênesis Forsaken. Capítulo 306, Cartas Cruzadas. 28 ferimentos leves e 3 ferimentos graves. Além disso, uma quantidade substancial de danos materiais.
Esta foi a conclusão do incidente de erosão da academia, que virou não apenas a Sunrise Academy, mas também o império de cabeça para baixo. Isso conclui o relatório de danos. Na sala vazia do corpo docente, Kania fez seu relatório com os olhos trêmulos. Jovem mãe. Você tem certeza absoluta de que não houve mortes? Sim, isso está correto. Soltei um suspiro silencioso ao ouvir a confirmação de Kania. Sinto que vou enlouquecer. Eu não conseguia entender completamente a situação naquela época, pois era afetado pela maldição da fraqueza mental. No entanto, olhando para trás, foi realmente por pouco. Invasão de monstros fora do cerco à academia. Foi um milagre não ter havido vítimas. Se não fosse pela resposta rápida de Kania, Klana e Irina, a situação teria saído do controle. Ufa! Felizmente, ganhamos bastante com este incidente. Em primeiro lugar, Kania e Irina, que anteriormente tinham influência limitada na academia, começaram a se destacar. Mesmo dias após o incidente, sua fama não mostrou sinais de diminuição. Além disso, a mídia também destacou suas contribuições e as apresentou como o surgimento de novos heróis, o que aumentou ainda mais sua fama. Graças a tudo isso, a popularidade de Klana também disparou na eleição, enquanto a popularidade de Alice despencou. Parecia que meu plano de retratar Alice como minha aliada havia funcionado muito bem. É claro que o desempenho de Klana durante o incidente também desempenhou um papel importante nisso. Dada a enorme diferença nos votos, era muito provável que Klana fosse eleito presidente do Conselho Estudantil. Se as coisas continuassem assim, a primeira missão principal do segundo ano seria a minha vitória. Como está a condição de Ruby? Ela está atualmente na enfermaria. Nenhuma reação significativa até agora. Este incidente também lançou dúvidas entre os alunos sobre o comportamento de Ruby. Inicialmente, os calouros olharam para mim com intenções assassinas. Mas suas expressões mudaram quando arrastei para fora os golems escuros intermediários que matei dentro do portão. Com exceção de Zole, até mesmo a equipe da academia teria dificuldade em derrotar aqueles golems negros intermediários. Para os estudantes, era impossível derrotá-lo, a menos que se envolvessem em um ataque em grupo. Ou seja, apesar da minha personalidade e caráter, minhas habilidades foram sem dúvida comprovadas. Na verdade, deve ser muito problemático. Ruby não conseguiu demonstrar suas habilidades no incidente. Ela foi vítima da maldição da vulnerabilidade que eu havia lançado com minha habilidade especial. Mesmo que suas habilidades tenham sido meticulosamente comprovadas na cerimônia de inauguração, sua falta de contribuição no cenário real de combate foi uma falha significativa em sua fachada. Claro, não era um grande problema para ela no momento, pois ela era engenhosa e tinha muitos seguidores seguindo-a cegamente. No entanto, a semente da dúvida já havia sido semeada. Além disso, segundo relatos de Kania, Aurelia havia começado a investigar as ações de Ruby. Se a facção de Ruby se dividisse ou entrasse em conflito com a dela, os benefícios seriam óbvios. Suspiro. Você tem suspirado muito nos últimos dias, jovem mestre. Como Kania apontou, me vi suspirando profundamente, depois abaixei a cabeça, esfregando os olhos. Se ao menos fosse esse o fim. Embora tenha havido muitos ganhos, surgiu um problema significativo. O início forçado da quarta aprovação ou no final do incidente. Não consegui tirar aquela cena da cabeça. O que eram aqueles tentáculos e globo ocular? E por que a quarta aprovação começou abruptamente? Se o Deus Sol não tivesse intervindo. Só esse pensamento me deu arrepios na espinha. Não é nada. Tranquilizei a preocupada Kania, mas, na verdade, havia um assunto mais urgente. O incidente de incêndio no anexo, que fazia parte deste cenário, transformou-se no incidente de erosão. Como um simples incêndio sem vítimas se transformou em um grande evento de invasão que ameaçou a vida dos estudantes. Além disso, aquele globo ocular. Eu me senti frustrado. Parecia que eu estava sendo puxado e observado por alguma coisa. Eu realmente odiava esse sentimento. Bang! Sem saber, bati a mão na mesa da sala dos professores e Kania olhou para mim com uma expressão assustada.
Desculpe. Mesmo que a maldição da fraqueza mental tenha sido pausada, parecia que meu estado mental havia realmente sido enfraquecido por causa disso. A sensação dos olhares frios de todos e as memórias terríveis que surgiam toda vez que eu olhava para meus entes queridos, e era pior. Sinceramente, eu queria cometer suicídio várias vezes por causa disso. Se não fosse por Lulu, que sentia impulsos semelhantes, eu poderia ter feito uma escolha extrema. Isso é uma merda. Mas o que era mais irritante era que a maldição estava apenas pausada ou não havia como saber quando ele seria reativado. Ruby já estava sob a maldição da vulnerabilidade e da honestidade há algum tempo, então pode durar muito tempo para mim também. Mas quando exatamente ele reiniciaria? Bang! Bang! Mordi o lábio enquanto batia na mesa novamente, frustrado. Percebendo minha frustração, Kania silenciosamente me puxou para um abraço. Calma, jovem mestre. Eu também queria me acalmar. Mas eu não conseguia tirar as memórias de terror e medo da minha cabeça. Eu odiava aqueles que zombavam e me pisoteavam. Eu nunca tinha me sentido assim antes. Eu estava finalmente começando a atingir o limite da minha força mental? Espero que tenha sido apenas uma consequência da maldição. Caso contrário, seu braço esquerdo ficará ainda pior. Cerrei os dentes por muito tempo no abraço de Kania. Saí dela quando ouvi o sussurro choroso de Kania. Está tudo bem, meu braço esquerdo está bem. Irina e Ferloche disseram o contrário. Eu disse a eles para não te contarem. Eu sou seu assistente. Kania falou com os dentes cerrados enquanto eu ignorava a minha condição. Eles disseram que você tem que cortar o braço. Isso é realmente necessário? Se você não fizer isso, isso espalhará energia tóxica por todo o seu corpo. A magia de regeneração e recuperação não funcionará devido à energia desconhecida do núcleo. Kania então olhou para mim e disse: por que você teve que quebrá-lo com o braço? Eu não estava em sã consciência na época, e era necessário causar mais danos a Ruby. É tudo para o futuro. E a sua própria segurança. De qualquer forma, tudo vai acabar dentro de um ano. Falei com um sorriso gentil, e ela olhou para mim incrédula, com raiva pela primeira vez em muito tempo. Este braço não é grande coisa. Mesmo que eu fique cego, meio incapacitado ou paralisado enquanto estiver vivo, está tudo bem. No momento em que coloco o armamento do herói, ainda posso lutar 100% até que minhas forças acabem. Então, Falei triunfantemente no início, mas depois desviei silenciosamente o olhar para a expressão chorosa de Kania. Então, notei um bilhete preso no canto da mesa, que eu não tinha visto até agora. Morra, seu pedaço de lixo. Ah! Eu não sabia de quem era, mas quando li o bilhete, comecei a rir. Ha ha ha. Ha ha. Ha ha ha. Eu estava rindo tanto que estava à beira das lágrimas. Já fazia um tempo que eu não chorava. Já faz um ano que li a carta do meu pai? Isso provavelmente não contou, pois foi uma lágrima de riso e não tristeza. Por que você está? Não, não é nada. Sabendo que Kania poderia rastrear a nota com sua magia negra e desencadear sua ira sobre quem a escreveu, escondi silenciosamente a nota e lentamente abri minha boca. Isto é. No entanto, Kania estendeu a mão pelas minhas costas e encontrou o bilhete. Sua expressão se distorceu. Enquanto ela tocava suavemente meu braço esquerdo quebrado e começava a derramar lágrimas, involuntariamente cerrei meu punho. Aquela orgulhosa Irina estava abraçando um travesseiro e soluçando ontem. Ela falou em voz baixa. Ela se sente muito responsável por seu braço estar assim. E eu também. Ela então estendeu silenciosamente o braço. Vou te dar meu braço esquerdo. O que? Minha magia negra contribuiu para a destruição do seu braço. Usa o meu. Eu só preciso de um. Eu posso restaurá-lo. Estou com medo dessa palavra agora. Contei a ela baixinho, e ela agarrou meu ombro com os olhos trêmulos, sussurrando. Temo que você esteja nos enganando e temo que, quando tudo acabar, você desapareça repentinamente.
Kania começou a olhar para a parte inferior do abdômen. Sinceramente, se eu não estivesse carregando seu filho, eu já teria usado magia negra. Ainda bem que eu o vacinei ou você. Isso não é uma piada. Kania olhou diretamente para mim. Sério, você vai ficar completamente bem no final, certo? Sim, claro. Eu confiarei em você. Depois que lhe assegurei, ela olhou para mim por um longo tempo antes de recuar com uma expressão ligeiramente aliviada. De alguma forma, fiquei feliz por estar na mesma página que ela. Confio que você não transformará sua leal assistente em mãe e a deixará sozinha com um filho pelo resto da vida. Eu prometo. Depois de fazer uma promessa mendinha com ela, ela deu um passo para trás e voltou ao seu comportamento profissional habitual. Mas, sério, eu não preciso do meu braço esquerdo. Esqueça isso, entre em contato com Clana. Senhorita Clana? Sua expressão mudou rapidamente com a menção de Clana. Sim, preciso dela para o plano em que estou trabalhando. Que plano? Ela perguntou com uma expressão confusa, e eu cerrei meu punho com força e disse. Vou assumir o controle da família imperial. O que? Kania olhou para mim com olhos arregalados. O cenário de rebelião da senhorita Clana não deveria acontecer no final do terceiro ano? Você mesmo disse isso. Isso era realmente verdade. Clana derrubando o atual imperador foi um evento que teria acontecido no final do terceiro ano. Mas eu não podia esperar até lá. Antes do final do segundo ano, ou antes do início do terceiro ano, pretendo resolver as coisas com Ruby. Esta não é apenas a rebelião de Clana. Para isso, precisei acionar cenários futuros com antecedência. O que eu havia planejado não era outro senão a missão principal ou o assalto. Eu ia forçar a ocorrência de uma missão principal programada para o terceiro ano durante o segundo ano, desafiando diretamente o sistema. Esta também é a minha rebelião. Depois de testemunhar a tentativa de iniciar a Força Quarta Provação, decidi não ser mais arrastado pelo sistema como uma criança. Testemunhei o Deus Demônio sorrindo assustadoramente e interferindo no meu sistema. No entanto, isso significava que ela estava apenas interferindo no sistema. O sistema em si não era ela. O Deus Demônio estava apenas influenciando isso. Então, por que eu não poderia fazer o mesmo? Se eu pudesse manipular a omissão principal ao meu gosto, ela ainda seria capaz de manter aquele sorriso no rosto? Prepare-se bem, Kania. O imperador não é um alvo fácil. Vou ter isso em mente. Eu não deixaria o sistema me impedir. Eu os faria pagar por ousarem ficar no meu caminho. Uau! Quando Kania saiu da sala após receber seu pedido, ele se recostou na cadeira com um suspiro. Ele olhou fixamente para o bilhete colado em sua mesa. Pegue. Depois de um momento, Frey cerrou os dentes e abaixou a cabeça. Por que estou tão ressentido? Nunca me senti assim antes. Ele balançou a cabeça e silenciosamente colocou o bilhete na parede em frente à sua mesa. A parede estava coberta de inúmeras notas. Metade delas eram sobre as características distintas dos alunos, e a outra metade eram notas enviadas pelos alunos. Naturalmente, as notas não estavam cheias de palavras gentis. He. Olhando as notas, ele encontrou uma letra presa no meio e sorriu suavemente. Peguei um dragão de gelo hoje. Estou anexando uma foto. Ele viu uma imagem de Glary fazendo um sinal de um V, sentado no topo da cabeça de um dragão. PS A senhora Rosinante manda cumprimentos. Ele olhou para ela calorosamente como se ela fosse sua irmã, e murmurou para si mesmo depois de ler a nota abaixo. Eu ia solicitar um upgrade para meu manto de engano. Esse momento funciona bem. Frey achava que o fato de a capa estar saindo de suas roupas quando ele estava louco era um problema, e que sua força estava enfraquecida quando ele a usava. Acariciando a capa que sempre carregava em caso de emergência, ele virou o olhar e sorriu novamente. Havia cartas de agradecimento das crianças do orfanato que ele fundou, escritas com caligrafia desajeitada e irregular.
Ao lado delas estavam cartas do menino e da menina que ele havia salvado no beco do mercado. Corrupção, hein? Ridículo. Frei sorriu calorosamente para essas cartas. Então ele fechou os olhos frustrado e murmurou: é simplesmente ridículo. Os momentos finais do incidente de erosão da academia e a agitação que se seguiu pesaram muito na mente de Frei. Preciso me preparar rapidamente. Não sei quando chegará a quarta provação. Murmurando ansiosamente, ele de repente começou a escrever uma carta. Svi. Logo, 2 cartas que ele escreveu foram levadas pela magia postal da academia. Então, por que você veio me ver? Frei recostou-se na cadeira e falou calmamente. As notas e letras na parede desapareceram como se fossem uma miragem. Você sabia que eu estava aqui? Uma voz plana veio de seu lado. Eurelia, com sua habitual expressão calma e sem alma, apareceu na frente de Frei. Você está aqui desde que comecei a falar sobre o imperador, certo? Então lancei um feitiço anti-espionagem. Você está planejando derrubar a família imperial? Nem Kania notou você. Você sabia que ela estava te seguindo? Você está do lado da senhora Clana ou do lado do imperador? Sua pergunta permaneceu sem resposta por um longo tempo. Você está planejando me contar ao seu pai? Estou naturalmente curioso sobre quem deterá o poder na família imperial. E não tenho intenção de te contrariar. Por que isso? Eurelia respondeu, olhando atentamente nos olhos de Frei. Porque você é mais perigoso do que eu pensava anteriormente. 1. Quando você planeja derrubar o imperador? Os olhos de Eurelia brilharam, contrastando com sua voz monótona. Pense por que seu pai permanece em silêncio. Você ainda é inexperiente demais para se intrometer nesses assuntos. Frei acrescentou que seus olhos também estavam brilhando. Eu só queria mostrar a vocês que posso fazer isso. Para mim. Por quê? Você pode simplesmente me odiar como os outros estudantes. Eu me pergunto. Eurelia pareceu um pouco desanimada com a resposta dele, mas persistiu e continuou a conversa. Vi o memorando preso no canto da sua mesa. Sério? E eu vi a expressão no seu rosto quando você viu aquele memorando. Ela murmurou com uma expressão calma. Não concordo com o que estava escrito nele. Por que isso? Porque você tem o poder. Frei franziu a testa diante de suas palavras. Vamos acabar com essa pretensão e chegar ao ponto principal. Meu pai quer conhecer você. Sério? Diz-lhe que concordo. Eu te aviso onde e quando. Entendido. A conversa, que parecia que poderia continuar indefinidamente, terminou abruptamente. Bem, estou ocupado. Então, eu vou. Quando Frei se levantou para sair da sala do corpo docente, Eurelia, que o observava em silêncio, falou em voz baixa. Sua irmã virá à nossa aula durante o último período hoje. Frei fez uma pausa por um momento ao ouvir isso. Você se importa com sua irmã, não é? Eurelia perguntou baixinho, observando a reação de Frei. Não se intrometa nos assuntos familiares de outras pessoas. Frei respondeu bruscamente com um olhar frio. Eurelia estremeceu e começou a suar frio enquanto a resposta dele a lembrava do que aconteceu dentro do portão. A parte sobre não concordar com o memorando. Eurelia olhou de volta para Frei, que estava na porta, e murmurou baixinho. Eu quis dizer isso. Quer tenha ouvido ou não, Frei não respondeu e saiu da sala com um suspiro. Enquanto isso, naquela época. Lulu, que olhava curiosamente para o chifre que crescia em sua cabeça no espelho, olhou silenciosamente para uma carta que havia recebido. Você tem tempo esta noite, Lulu? Se você estiver livre, responda. Preciso que você faça alguma coisa. Frei. Mestre. Lulu olhou para a carta com uma expressão confusa e depois começou a escrever uma resposta com uma expressão inocente, pensando em brincar tarde da noite com seu mestre. Maldito. E ao mesmo tempo. Há muita coisa para lidar.
Isolde estava cansadamente escrevendo um relatório sobre o incidente de erosão em seu dormitório quando recebeu a carta de Frei. Você tem tempo para uma vacinação hoje à noite? Irmã. A preventiva de que falei antes. Frei. Preciso terminar isso rápido. Mas, preocupada com a montanha de relatos, ela não percebeu o Gênesis Forsaken.